Muito bem, estamos aqui com mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da RS Play, canal 524, Porto Alegre. Seja muito bem-vindo a esse momento de falar um pouquinho sobre restauração da Mata Atlântica, falar sobre mulheres, né? No programa As Pessoas Inspiram, hoje a gente vai ter um papo muito bacana e a nossa convidada especial é a Tamara de Almeida, né? Santos de Almeida. Vamos falar muito sobre isso. Seja muito bem-vinda, Tamara. Muito obrigada, Eli. É uma honra estar aqui com você, né, nesse programa e conversar um pouquinho sobre esses assuntos que me interessam muito, que tem o meu coração. Ai, com certeza, né? E a Tamara, na verdade, ela é bióloga, mestre também em biologia animal, especialista em marketing, tem uma área da comunicação aí envolvida, né? E também uma voz ativa na restauração ecológica da Mata Atlântica. Então, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo na cabeça dessa mulher aqui, e ela vai falar pra gente um pouquinho, né? Como é que tudo isso começou? Como é que tu se conectou com essa parte da ecologia, da biologia e da restauração? Bom, eu digo que eu estou me conectando, né? A gente vai fazendo o caminho a andar e, na verdade, assim, eu conheci essa área e a biologia durante o cursinho pré-vestibular. Até então eu ainda não sabia que profissão eu gostaria de seguir e comecei ali a estudar biologia e aprender um pouco também sobre as crises que a gente vive, das mudanças climáticas, da biodiversidade. Foi onde eu me interessei por esse mundo e resolvi optar então pela biologia. E desde que eu entrei, né, na graduação, eu pensei de que forma eu posso fazer a diferença aí, tanto para as pessoas quanto para o planeta de uma forma geral. Com certeza, né? E quando a gente fala em ecologia, em restauração aqui para o público, né? A gente também está falando sobre nós mesmos, né? A gente está restaurando, se preparando para esse novo mundo, né? Que tanto precisa de um amparo, né? A terra, a gente fala sobre a natureza toda. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, dessa importância, né? De restaurar, mas também restaurar a gente, né? Nesse processo todo. Sim, Eli, eu acho que enquanto a gente realiza as ações aí de restauração da natureza, de conservação dessas plantas, desses animais, a gente também está falando da gente mesmo, né? Como é que a gente cuida da gente mesmo? Eu acredito que cuidado começa interno, cuidando da nossa saúde física, nossa saúde mental e também com as outras pessoas que convivem, né, e que dividem esse planeta com a gente. E, consequentemente, esse cuidado também explana, né, vai para os outros seres aí que dividem esse planeta conosco. Eu acho importante, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Quem está nos ouvindo e é daqui, sabe muito bem quantas coisas a gente já passou, né? Enchente, teve a pandemia, teve tantas crises climáticas, né? Que vão ainda ocorrer, né? Então, se preparar para isso também é uma forma de nós estarmos conectados com esse novo mundo, né? Sim, nós temos diversas ações externas, né, que a gente tem que pensar aí, que a gente precisa fazer no planeta, como ações de adaptação às mudanças climáticas, de mitigação, mas eu acredito também que tudo começa numa restauração e numa ressignificação de como a gente trata uns aos outros e nós mesmos, né? A gente não consegue aí cuidar de um planeta se a gente não estiver bem, se a gente não estiver doente. Então, eu acho que tudo começa nesse cuidado e também numa reconexão, né? Então, muitas vezes, eu passei a vida toda até chegar na biologia achando que nós pessoas, nós somos uma coisa e o planeta é outra, e as plantas são outras coisas. E, na verdade, tudo está conectado, nós não somos superiores, né? A gente vem aí de anos utilizando a natureza, vendo numa visão só de que recursos que eu posso utilizar e não pensando que, na verdade, a gente coexiste, a gente convive, a gente precisa construir aí uma relação mais harmoniosa, né? E essa construção passa por uma força interna, por uma construção interna que depois vai se manifestar no externo, né? Nas nossas ações, o que a gente vai fazer para cuidar não só da nossa casa interna, mas também da nossa casa externa. É verdade, né? E tu falaste uma coisa bem interessante, né? Esses tempos atrás eu estava em busca de alguns artigos, enfim, e estava vendo que tem alguns estudos, né, que trazem muito quando a criança ela é pequena, né? Fizeram vários assim, experimentos, né, de colocar a criança com a natureza, né? E ela se percebe conectada, né? Sendo a natureza. E a gente já não, né? A gente parece que está desconectado, né? Tu trouxe a palavra aqui, desconexão, né? E como é que a gente conecta isso, né? Qual é o início de tudo, assim? Quando tu fala nas tuas palestras, nas tuas menções, né? Para inspirar essas pessoas a olharem para esse momento tão importante, né? Que a gente está vivendo.
Eu acho que o início, assim, né, a retomada dessa conexão é não só estar na natureza, mas também buscar informações, né, de que forma que essa natureza que nós somos parte, ela vem sendo tratada ao longo do tempo, e de que forma que a gente pode fazer diferente. Hoje a gente tem um termo chamado biofilia, que é esse contato com a natureza, e que estudos mostram que a gente tem um bem-estar enorme estando próximos dessa natureza, né? E no momento que a gente teve aí toda a revolução industrial, com a criação das cidades, a gente foi perdendo essa conexão. A gente foi aí sendo criado em lugares puramente com concreto e não foi acabando vendo que essa natureza, acabando tendo a ideia de que essa natureza ela é separada, quando que na verdade não, ela faz parte, né? A gente está dentro desse todo. Então é super importante que a gente resgate, não só estando em áreas conservadas e restauradas, mas que a gente também tenha essa consciência assim, interna e busque saber, né, um pouco mais sobre informações de que forma realmente a gente pode fazer a diferença. Com certeza, né? E do teu trabalho, tu também tá muito em campo, né, Tamara? Então, queria que tu contasse um pouquinho, assim, como é que é essa experiência de estar em campo, de estar restaurando, talvez deixando um legado aí para a geração futura, né, da Mata Atlântica, como é o teu objeto de estudo agora de doutorado, né? Enfim, conta pra gente como é que é isso. É muito bom, assim, é muito revigorante, acho que também traz uma esperança, porque muitas vezes a gente sabe que a gente vê notícias ruins sendo mais disseminadas que as boas, então a gente precisa estar sempre resgatando essa esperança, né? Acreditando que é possível fazer diferença. Então, quando eu estou em campo e consigo ver ali uma floresta e saber um pouco mais da história daquele lugar, saber que antes era uma pastagem, que antes era um lugar tomado só pela agricultura, que não tinha aquelas espécies de pássaros, de mamíferos que estão hoje ali. Então é muito importante, assim, eu gosto muito de me conectar com o lugar que eu tô e também saber a história, né? Seja ela de degradação, seja ela agora contando uma nova história, né? Uma história de restauração daquele lugar. Ai, bacana, muito bom isso, né? E eu sempre penso, né, Tamara, que isso está muito conectado, assim, com o nosso propósito de vida também, né? E se a gente olhar para isso com mais carinho, com certeza as coisas vão reverberar positivo, né? A gente vai conseguir criar um mundo, né? Porque o futuro, na verdade, para quem está me ouvindo aqui, né? O futuro não é lá na frente, né? É agora. Nós precisamos criar algo novo neste momento para que o futuro realmente apareça, né? E olhando para a tua trajetória profissional, assim, Tamara, eu vejo que tu és pesquisadora, tu trabalha dentro dessa área da biologia, né? E também a comunicação, ela está muito forte e muito presente, né? Como é que tu traz isso pro teu dia a dia nas redes sociais? Tu é aquela pessoa que vai fazer sempre o ativismo nas redes? Conta como é que é isso? Bom, a comunicação, ali na minha vida, ela surgiu antes da biologia, entre o ensino médio e a graduação. Eu fiz um técnico em publicidade e propaganda. E ali eu já me incomodei muito com essa ideia consumista, assim, de que toda a comunicação era feita para vender algum produto que tinha um tempo de duração e que tinha um impacto enorme. Então aquilo me incomodava. E quando eu entrei na biologia, eu tive todo o conhecimento técnico, científico, eu pensei, bom, agora eu posso unir essas coisas, porque enquanto bióloga e pesquisadora, eu nunca me contentei em somente publicar um artigo, em somente realizar um estudo sobre um determinado animal. Eu quis mais que isso, eu quis fazer essa divulgação desse conhecimento, educação, né? E hoje, o meu trabalho nessa área de comunicação, biologia e pesquisa, enfim, parte dele é prestar serviços de comunicação, educação e pesquisa para ONGs. Então, a minha comunicação é feita por meio de prestação de serviço. Eu não sou uma influência, digamos assim, ou uma ativista, como pessoa física nas redes sociais, mas eu me conecto e me junto com outras organizações, né? Principalmente do setor privado e do terceiro setor, na verdade, todos os setores, né? Então, eu não gosto de fazer, assim, vamos supor que um ativismo como uma pessoa física. Entendi. Não me vejo nesse lugar, me vejo num lugar mais institucional, me conectando em rede com outras pessoas, porque eu acredito que assim a gente tem mais potência, né? Beleza. E eu acho importante, né, e até é uma dificuldade, às vezes, para mim, assim, que também sou da área acadêmica, tu também tá na área acadêmica, né, mas também do mercado, então, às vezes é difícil da gente chegar e colocar as informações nas redes, né, porque sustentabilidade, gente, é um termo que tá meio difícil, assim, né? ESG, um monte de coisa. Como é que é isso para ti? Como é que tu enxerga isso? Principalmente nesse ano aqui, que foi um ano bem tumultuado para esse tipo de comunicação. Eu acho que a sustentabilidade ela é muito rica quando a gente une
conhecimento científico e comunicação junto com ela, né? Porque muitas vezes a gente vê algum dado ou alguma iniciativa sustentável e eu sempre me interesso em saber qual que é a base científica. A gente sabe que aquilo está dando certo ou não, ou ainda não está, é experimental, e a gente precisa trazer a comunicação para mostrar que é possível, para sair também do sensacionalismo. Então, eu como comunicadora também busco sair dessa área sensacionalista e também a fundo buscar saber se aquelas informações são verdadeiras. Então, a gente tem todos esses desafios, né? A gente precisa, na verdade, integrar todas as áreas, né? A ciência, a sustentabilidade, a educação, a comunicação, tudo isso precisa andar junto pensando nos desafios que a gente tem hoje, né? Sociais e ambientais. Eu acho bacana, Tamara, também, assim, a importância das redes sociais também para esse letramento que é necessário, né? Porque são muitos termos, as pessoas às vezes se confundem do que é isso e aquilo. E eu acho que sabendo fazer essa comunicação, né? A gente pode trazer mais pessoas também para esse movimento, né? Para essa causa. Com certeza. Tem muitas pessoas que se interessam por saber mais, né? E muitas vezes encontram nas redes sociais uma forma de saber sobre isso. Então, também é um desafio a gente comunicar de uma forma que as pessoas se interessem. Não simplesmente jogar um dado ali, jogar alguma informação, mas buscar daqui a pouco uma analogia com entretenimento, com uma novela. Então, é um pouco do que a gente busca também nessa área da comunicação, assim, não só simplesmente soltar os dados, porque senão a gente está fazendo ciência puramente dita, né? A gente só está colocando ali a informação, a gente precisa pensar em uma outra forma de contar a mesma história, só que vai ser de uma forma que as pessoas se interessem. Com certeza, né? E quando tu fala muito sobre a restauração da Mata Atlântica, né? Como é que tu vê, como é que está, como é que eu enxergo isso no dia a dia? Eu vejo hoje que a gente tem um crescimento, né, dessa área da restauração ecológica, da conservação. A própria ONU, ela instituiu, então, a década que nós estamos hoje como a década da restauração ecológica. Então, alguns anos atrás, quando a gente pensava em conservação, né, que é manter uma área como ela está e não desmatar, ou restaurar, replantar árvores que não existem mais ali, se via apenas como assunto de poucas pessoas, não se tinha ainda um mercado que também está em constante crescimento, não se tinham tantas pessoas trabalhando com isso, e hoje a gente tem uma série de oportunidades, a gente tem aí toda a questão do mercado de carbono, do pagamento por serviços ambientais, que a gente consegue pagar um produtor rural por ele manter a floresta em pé. Então eu vejo com otimismo e esperança, a gente tem metas grandes, né? O Brasil instituiu metas aí de muitos milhões de hectares para serem restaurados e a gente precisa de pessoas para fazerem isso, né? E a natureza, ela é muito encantadora, né? Porque ela ensina, né? Tantas coisas, né? Para mim, assim, paciência, coletividade, né? O ecossistema. Como é que é isso para ti? Assim, qual é a tua percepção quando tu entra dentro de uma mata mesmo? Eu acho que a natureza, ela me ensina muito sobre esperança, assim. Eu me sinto muito recarregada. Já cansei, assim, de estar triste ou cansada ou estressada e chegar num lugar que antes era degradado e hoje ser floresta e me sentir reconectada e também com esperança. Eu acho que também a natureza ensina sobre um tempo diferente, sobre a diversidade desse tempo, que cada um tem um tempo. Então, ou seja, cada planta tem o seu período de floração, cada planta tem o seu período onde ela vai dar frutos. Algumas plantas crescem mais rápido, outras crescem de forma mais lenta. Acredito que a gente consegue aprender e valorizar, né? Porque não é só porque uma árvore cresce muito rápido que ela é a melhor. Não, né? Então, acho que a natureza e estar em campo me ensina sobre isso, assim, sobre esses diferentes tempos. É verdade. E sobre as enchentes aqui em Porto Alegre, né? Eu sei que não estava muito no roteiro, mas eu queria falar contigo, né? Tu participou bastante também, Tamara, nesse sentido, né? Conta pra gente, assim, o que tu percebeu, né? E o que está sendo feito? Foi feita alguma coisa realmente de melhor para outras crises que a gente ainda vai ter? Sim, eu participei, né, de algumas ações, principalmente nos lugares que estavam organizando mantimentos e roupas para as pessoas que estavam sendo resgatadas, estavam indo em abrigos. E hoje eu vejo assim que teve uma resposta imediata, mas saiu, né, o Plano Rio Grande e outras propostas aí de políticas públicas que não respondem o quanto a gente precisa, as ações que a gente precisa. A gente precisa aí de uma série de ações pensando na restauração ecológica. Se a gente tivesse as nossas áreas de preservação permanente próximas dos rios, ali no Vale do Taquari, conservadas e que não tivessem sido desmatadas ao longo desse tempo, ou tivessem sido restauradas, com certeza os impactos seriam
menores, né? Então, a gente tem uma série de ações que a gente precisa fazer nesse sentido e ainda não estamos respondendo quanto deveríamos, né? E o que a gente faz, então, para construir esse futuro sustentável que a gente tanto precisa, Tamara? Eu acho que é um ecossistema mesmo que a gente tem que criar, todo mundo pensando no mesmo objetivo, né? Temos que se unir em primeiro momento. Eu acho ali que, claro, a gente conversa e muitas vezes a gente quer uma resposta única e simples, mas é muito complexo, a gente precisa de muitas coisas e eu acho que começa por aquilo que tu disse mesmo, assim, se unindo, né? Conversando, muitas vezes... a gente precisa conversar, fazer o setor privado, conversar com o terceiro setor, com o setor público. A gente precisa se unir e tem aí uma série de ações. Eu acho que a gente precisa pensar, como diria a Jane Goodall, que infelizmente tivemos essa perda nesse ano, desse legado, dessa mulher incrível. A gente não é pequeno, né, demais para fazer uma diferença. A gente precisa escolher diariamente que diferença que a gente quer fazer. Tomar decisões mais assertivas, né? Melhores para todos. E, Tamara, assim, tu estás envolvida em várias atividades, né? Enfim, queria que tu comentasse até quais são as prioritárias hoje da tua trajetória, mas que traz muito o feminino, né? Que pensa no feminino também. Queria que tu comentasse a importância da mulher nesses espaços também. Acredito que a mulher ela tem um papel fundamental em ocupar esses espaços e não só ocupar, mas também ter voz. Ter voz, estar em cargos de liderança. E também a gente tem um papel de, junto também com os homens, de desmistificar várias questões, né? Porque hoje se diz muito que a gente biologicamente é feita para cuidar. Não, nós somos, é uma questão imposta desde pequena, que a gente tem hoje algumas organizações que já trazem estudos sobre economia do cuidado, quanto a gente não ganha um trabalho não remunerado, a gente cuidando da casa, dos filhos, de outras pessoas, então a gente precisa dividir tudo isso e pensar que não é algo biológico, é imposto e que nós todos temos esse dever de cuidar não só de nós mesmos, um dos outros, mas também do nosso planeta. Mas dentro dessa área, especificamente até para quem está nos assistindo aqui, tem mais homens do que mulheres ou não? Como é que tu enxerga? Eu acho que pensando, depende da área, assim, mas eu acho que pensando em campo, hoje isso está mudando, né? As empresas, as ONGs, elas já estão buscando essa igualdade e essa equidade. Nós precisamos avançar também nessa questão dos cargos de liderança, muitas vezes é 50-50, mas vai ver quem está coordenando são homens. Não é o caso das organizações que eu trabalho, felizmente sou liderada por mulheres, tem muitas mulheres nos lugares que eu ocupo e, de fato, elas têm voz, né? Mas nós precisamos estar sempre questionando isso, assim, e nos perguntando, né? Por que tem mais homens do que mulheres? Por que as mulheres não estão nesses espaços? Ou, às vezes, não têm essa voz, né? Quanto deveriam. Muito bem. E a Tamara aqui é um exemplo disso, né? De que é possível a gente estar em qualquer espaço. Mas, Tamara, assim, tu tá fazendo tudo isso, né? É uma atividade prazerosa, porque tem a ver com o teu propósito, eu sei disso, né? Mas eu queria que tu falasse mais, qual é o legado que tu quer deixar para o mundo com as tuas atividades hoje? Acho que são vários, assim, claro, eu não venho de um lugar de privilégio, tudo que eu tenho hoje, toda a minha trajetória, ela foi construída com muita luta, desde conseguir uma bolsa na graduação, desde conseguir depois uma bolsa no mestrado e agora no doutorado. Acho que trazer esse legado de luta e de que a educação, ela transforma realmente vidas, ela transformou a minha vida e com isso eu consigo transformar a vida de outras pessoas, a vida de outros espaços e do planeta. E acho que também esse legado de unir o conhecimento, assim, de não focar numa caixinha só, não focar somente na caixinha da ciência ou da comunicação, mas dessa união de diversas áreas e também dessa conversa com diversos setores, assim, acho que esse é o meu legado. Acho que uma grande mistura de conhecimentos e pessoas e lugares. Mas é muito rico isso, né, Tamara? Porque a gente percebe, eu sou muito ativista dessa ideia, né? De que a gente não precisa estar conectado somente a uma fonte, né? Acho que a gente tem que beber de várias fontes e com isso a gente tem um pensamento mais claro, mais aberto e toma melhores decisões, né? Mas a pessoa que está em casa nos ouvindo, Tamara, aqui, dá uma dica, assim, da pessoa que ela ainda não se movimenta, não está conectada aos movimentos, mas ela quer começar a fazer alguma coisa. O que ela pode fazer? A gente tem uma oportunidade agora
em novembro, que é a COP, né, que é a Conferência do Clima, que vai acontecer aqui no Brasil. Então, acho que essa oportunidade de saber um pouco mais o que é essa COP, o que são as mudanças climáticas, como é que eu posso me engajar. Então, não vão ser só especialistas, comunicadores que vão estar falando sobre isso, mas diversos jornais aí da mídia tradicional e não tradicional que vão estar falando sobre isso. Então, acho que se informar, acho que é o primeiro passo, né? Vai ser plantada essa sementinha e ao longo do tempo tu vai saber o que vai fazer mais sentido para ti enquanto pessoa. Daqui a pouco o teu trabalho vai ser sobre isso ou não, daqui a pouco é um hobby, daqui a pouco é um voluntariado. Enfim, acho que tem diferentes formas de a gente conseguir hoje transformar a nossa realidade. Né? Com certeza. E você que está nos assistindo aqui, anota lá no caderninho, gente. Pensa essa semana o que eu posso fazer para colaborar para essa restauração desse novo mundo que a gente precisa construir hoje. E é agora, né? Com os nossos filhos, com os nossos amigos, né? Então, eu acho que é um caminho aqui. As pessoas inspiram, né? O nosso programa, ele sempre traz isso, né? Como uma janela, eu digo assim, que é uma janela de reflexão, né? No meio do dia, para a gente pensar no que a gente está fazendo, né? E temos um quadro também muito bacana, que a Tamara também foi convidada aqui a participar, de trazer um livro, né? Alguma coisa inspiradora para a audiência. E eu vou indicar hoje, gente, um livro muito legal que eu usei na minha trajetória acadêmica, que é um livro do Zygmunt Bauman, que é a Modernidade Líquida, né? Aqui fala muito justamente nesse momento que a gente vive hoje. Um mundo que é muito volátil, que a gente não tem relacionamentos, às vezes, muito duradouros, né? E para a gente repensar sobre isso, né? Será que vale a pena eu viver assim, né? E ele faz um convite justamente para isso, para a gente criar coisas que não sejam tão líquidas assim. Né? Então, essa é a minha dica de hoje. Tamara, queria te convidar para também compartilhar aqui o teu livro. Sim, eu trouxe o livro chamado Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Então, eu adoro esse livro, assim, porque desde o início da minha trajetória eu sempre busquei saber história de outras mulheres que estavam fazendo a mesma coisa que eu, assim, porque na graduação muitas vezes era difícil me enxergar em alguns espaços. Então, esse livro, ele mostra, assim, como diversas mulheres que muitas vezes a gente não conhece aqui do Brasil, que revolucionaram diversas áreas, as artes, as ciências, a educação, o ativismo. Então, super indico aí para os telespectadores. Pra quem tá assistindo, muito bem, ó, 2 dicas aqui muito importantes, né? Anota lá e começa a ler um pouquinho mais, né, gente? A leitura hoje, assim, a educação, como a Tamara comentou, né? Ela é fundamental para essa transformação que a gente quer ver no mundo, né? Mas, Tamara, a gente já está aqui quase nos finalmente do programa, né? Eu queria que tu deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo e também as tuas redes sociais, né? Como é que a gente pode falar contigo, né? Pode trocar uma ideia, enfim. Bom, primeiramente eu queria agradecer o espaço, a oportunidade, a troca e a mensagem que eu deixo, assim, é a gente realmente fazer essa reflexão de qual que é a mudança que a gente pode fazer na nossa vida, nas vidas das pessoas que vivem com a gente, na vida do planeta e que a gente busque aí se informar para saber um pouquinho mais o que a gente pode fazer. E juntos e juntas, né? Obrigada. Com certeza. Tuas redes sociais? Quer deixar alguma? Tamara Almeida, Tamara com TH, .bio. Ou procurar por Tamara Almeida também com TH. Muito bem, gente, assim, foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no programa As Pessoas Inspiram. Já convido para vocês na próxima semana, sempre às terças-feiras, às 11 horas, programa inédito, né? E depois, durante a semana, tem aí as reprises também que você pode acompanhar e também pelas redes sociais, tem pelo YouTube, né? E outras redes, Instagram, que a gente sempre deixa aí um material muito rico para você que está nos assistindo, tá bom? Hoje o papo foi com a Tamara, né? E na semana que vem, aguardem que temos novos convidados, tá bom? Beijo no coração, obrigada, Tamara, mais uma vez. E a você, uma excelente semana.